Vamos lá, é hora de live, é hora de live. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Entrem aí, cheguem mais, cheguem mais, cheguem mais. É hora de live, é hora de live. A minha convidada de hoje já chegou, a primeira a chegar aqui. Oi, Marília. Olá, amor da minha vida, Aline Cardoso. Hashdex Brasil chegando aqui, olha que maravilha. Que audiência, hein? Sura Maravalli, Ju Gouveia, Gabriel, ó, chegou. Ai, vamos lá. Bem-vindo, gente, bem-vindos, bem-vindos. O papo hoje é sobre psicologia e finanças. Quem melhor do que uma psicóloga para falar sobre isso? Aí, Dai, tudo bom? Olá, Leandro, tudo bom? Tudo certo. Como é que você tá aí? Chegou agora Eu estou também, muito assim, tá na bem, correria? na correria sempre, mas quero agradecer esse convite fantástico aqui da gente estar fazendo essa live, no momento que eu acho que é muito importante, né, para todos Uhum. nós, falar sobre finanças, comportamento e saúde mental. Olha É isso só. aí, é isso aí. Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte: como vai vir aí gente que me segue e não te conhece, gente que te segue e não me conhece, vamos fazer uma rodadinha rápida de apresentação, assim, um minutinho cada um? Você Legal. começa? Vamos lá, Vamos vamos lá, lá. então. Para quem não conhece a Dai, Bom, vamos lá, gente. Eu sou Daiane, eu sou psicóloga, sou formada desde 2008. Então, eu abordo aí a parte psicanalítica, mas também gosto muito da parte comportamental, essa linha, né? Que, na verdade, eu acho que é isso que toma conta das nossas vidas, né? Nosso comportamento. Então, eu tenho uma página no Instagram, que é o PSI, Daiane Valverde, né? Lá eu tenho falando sobre vários temas, abordando família, relacionamento, né? E aí, assim, quem quiser depois falar comigo um pouquinho, pode me chamar também no direct. E é isso. e você tem um pezinho na área financeira, né? Tem um banco aí no meio da história, né? Exatamente. Uma vida aí bancária também, Um pezinho no conhecimentos. banco. Exatamente. Bacana. Bom, e para quem não me conhece, para quem segue a Dai e não conhece, quem é esse careca que está aqui falando com ela, né? Eu sou Leandro Belincar, eu sou educador financeiro, eu ensino as pessoas a trabalharem com seu dinheiro, a investirem. E como todo mundo que começa a estudar finanças, a falar sobre finanças, a gente cai na questão do comportamento. Começou a estudar Exatamente. finanças, você cai na mente humana, no comportamento humano, aí você começa a entrar, pisar na área da psicologia já, da sociologia, porque não tem jeito, a gente é um bichinho, né, que tem uma maquininha aqui dentro que toma as decisões por nós, É e isso. essa maquininha nem sempre ela funciona do jeito que a gente queria que ela funcionasse, né, Dai? Exatamente, Lê. É bem isso mesmo. E na nossa vida, se a gente não está bem alinhado, né, com as nossas questões emocionais, principalmente as questões relacionadas ao dinheiro, se a gente também não souber lidar bem com essas questões do dinheiro, como que fica a nossa vida, né? Então a gente sim tem que estar bem com a gente, até para a gente também estar pensando aí num planejamento futuro, um planejamento de vida. Essa parte eu acho que você consegue falar muito bem, né, sobre isso. Sobre um planejamento financeiro. E aí, isso daí engloba tantas coisas, né? Ela engloba questões culturais, familiares, né? Culturais Quem é porque, que, assim, quem é que não hoje... cresce com aquela história do dinheiro é sujo, né? Quem é rico está no Exatamente. céu. São padrões mentais que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, até mesmo com relação a nós e ao dinheiro. Então, quer dizer, isso influencia também diretamente a nossa vida sobre o nosso trabalho, sobre como ganhar dinheiro, até mesmo você que tem um produto e como você também vai fazer sobre cobrar o seu valor referente ao seu serviço, aos seus produtos, se você não tem um padrão muito bem, né, equilibrado relacionado a isso. Você também não consegue também estar desenvolvendo essa parte e não consegue ter aí um sucesso na sua vida financeira. Isso acaba afetando bastante. Ô, Dai, tem uma questão, eu falo sempre nas minhas aulas, até é o começo da minha aula, tá? Geralmente, quando eu vou dar uma aula, um curso, quem aqui já foi meu aluno sabe disso. Eu sempre começo fazendo umas perguntinhas para as pessoas. A primeira pergunta que eu faço é assim: você gosta de dinheiro? E aí todo mundo responde: E sim, sim, gostamos, né? Eu já fiz isso para salas pequenininhas de 5 pessoas ou para turmas grandes em auditórios. Todo mundo levanta a mão, sim. Lógico, tem uma exceção ali, alguma pessoa que tem um pé atrás com alguma coisa e diz não, porque o dinheiro é malvado e tal. Mas na maioria das vezes as pessoas dizem que sim, elas gostam de dinheiro. exatamente. E aí eu coloco, logo após isso, né, eu dou na cara da pessoa dizendo assim: mentira, você não gosta de dinheiro. Porque se você gostasse de dinheiro,
Você trabalha há 5 anos, 10 anos, 15 anos, cadê o seu dinheiro? O que você fez Uhum. com ele até hoje? Se você gostasse de dinheiro, você teria dinheiro. Agora, se você, a partir do momento que você diz que gosta de alguma coisa, mas você troca isso por outra coisa que não te tem valor, é porque você não gosta, né? E aí Exatamente. eu chego nesse papo com a questão da autossabotagem, né? Você Sim, se sabota, você fica dizendo assim, ah, eu quero ser rico. Mas aí você vê uma pessoa sendo bem-sucedida, você já fica, mas deve ter uma coisa errada ali. Ele está traficando, exatamente. ele está sonegando e tem alguma coisa errada. E, né, alguém fazendo alguma coisa errada. Ah, tinha que ser rico. Rico faz besteira e tal. Então a pessoa Exatamente. quer ser rica, mas ela manda uma outra mensagem para o cérebro. O que, que a psicologia fala disso? Dessa questão de sabotagem, assim, de você falar uma coisa da boca para fora, mas no fundo você está pensando outra. Na verdade, isso daí está muito associado com a questão de como a gente se vê mesmo perante o mundo, perante as pessoas, né? Perante até mesmo a nossa própria capacidade de ganhar dinheiro, né? Eu coloco bem assim. Porque como que você gosta, né, no sentido de olhar para o outro, mas sempre julgando, né, sobre como que ele ganhou esse dinheiro, como que isso, como que aquilo, né? Claro que muitas pessoas, elas têm, assim, as suas artimanhas, têm as suas formas, mas muitas pessoas lutaram muito para chegar onde chegaram e foi muito suado, né? A gente sabe que nós todos precisamos trabalhar, né? Claro que muitas pessoas arduamente trabalham aí, mas também a gente vai entrar depois no assunto sobre essa questão aí do arduamente, né? Que também a gente também não pode levar também tudo ao pé da letra. Nós Isso. precisamos também ter saúde mental, né? Mas aí a questão da pessoa ela ter mesmo esse padrão mental que a gente vinha falando no começo, em relação mesmo ao dinheiro. Então, quer dizer, se eu acho que é muito difícil ganhar dinheiro e o outro ele conquistou de maneira fácil, fazendo alguma coisa errada, então eu nunca vou entender que eu estudando, me capacitando, né, sabendo como ter uma educação financeira, né, que é um ponto bastante importante, que a gente precisa entender sobre o nosso dinheiro. A gente precisa entender o que a gente faz com ele. Porque se você ganha X valor, mas você gasta tudo, então quer dizer, né, como que você vai se planejar futuramente? Né? Por Então que, eu que tem penso. umas pessoas, por que, que tem umas pessoas que são mais prontas assim para passar pelas etapas, para dizer assim, não, olha, calma, vou parar, vou estudar, vou aprender esse negócio para depois eu fazer. E tem gente que quer sair atropelando. O cara nem segurou o primeiro salário ainda, ele já quer comprar ações, ele já quer. Por que, que tem gente que não quer fazer o caminho assim, quer atropelar? Então, é porque assim, entra muito nessa questão. Primeiro que eu falo também sobre a questão da criação, isso importa muito, né? Então, acho que a gente já ter aí um comportamento, um histórico familiar, onde o pai, a mãe explica muito sobre essa questão, né? Sobre o importante é começar desde pequenininho, falando sobre a importância de guardar dinheiro. Nós aqui, nós sabemos que no Brasil a gente não tem uma cultura de pensar nisso. Não temos essa cultura. Hoje a gente entende que está melhorando isso, né? Está até pensando aí de que nas escolas todos tenham uma educação financeira, né? E coisas que não tinha. Antigamente as famílias pensavam o quê? A gente tem que entrar numa empresa, a gente tem que trabalhar até morrer, se aposentar e viver com aquilo. Comprar Hoje, um se a gente terreno. for se hoje a gente for pensar em aposentadoria do governo, meu Deus, né? Então, tudo isso tem muito relação também com a criação. E a É. pessoa também tem aquela questão também de ambição ser muito grande, Tem mas ansiedade atropelar nisso tudo. também? E ansiedade, né? A Tem ansiedade, ansiedade? ela fala muito nisso. Por quê? Entra também na questão que eu acho importante até a gente comentar sobre a oniomania, né? Que é um termo técnico que a gente usa para quem... Repete para mim o nome do negócio, como é que é? A oniomania. Oniomania. O que, que é a Oniomania. oniomania, Dai? Vamos lá. A oniomania, ela é um transtorno, na verdade, que pessoas têm sobre o comprar compulsivo. Então, essa questão da oniomania é também para você compensar com uma falta. E como que a gente entende isso, né? Vamos pegar um pouquinho também do que a gente está vivendo agora, que é essa questão do isolamento social, todo mundo em Uhum. casa, né? Por conta da pandemia. Muitas pessoas elas têm essa questão de eu sair do trabalho, vou passar no shopping, eu compro alguma coisa. Isso compensa, né? Às vezes por você ter tido um dia ruim, isso compensa por talvez você estar ansioso, né? Ansiedade, a depressão, né? É uma forma de você compensar, você se sentir bem. E é pelo produto
produto que eu estou comprando? Não, muitas das vezes é pelo ato de comprar. Né? Então, às vezes, por exemplo, igual agora eu vejo, né? Muitas pessoas estão em casa, eu não estou comprando, eu não estou saindo tanto, eu mereço um presente. Então, eu mereço essa gratificação. E aí Eu vai falo lá muito desse eu mereço. Aí vai lá na internet, que tá super fácil, no conforto da sua casa, não, mas eu não vou deixar de comprar. Eu vou entrar na internet, eu vou dar um jeito, eu vou gastar, né? E aquela satisfação de comprar, né, te dá um certo prazer, felicidade por você ter feito isso. Então você compensa um vazio, você compensa a ansiedade, você compensa a depressão, né? Você sabe que eu passei por muito. Isso tudo eu passei, tá? Hoje eu sou educador financeiro, eu invisto dinheiro, eu ensino as pessoas a investir, mas eu já fui o brasileiro típico, sabe o típico, aquele que tem vários cartões de crédito, que está Sim. sempre enrolado, passando de um mês para o outro, pedindo Mas empréstimo. você é o melhor exemplo, né? Eu tava falando, a gente estava até conversando nos bastidores, você é o melhor exemplo disso, porque eu acho que, assim, muitas das vezes eu até falo para os meus pacientes que muitas coisas que quando a gente está em terapia, eu falo que eu tenho a formação, né? A gente tem a teoria, mas muitas das vezes a gente também tem as vivências, né? Que faz a gente, né, ter mais propriedade até nisso. Então, eu acho que você é um belo de um exemplo, porque você tem uma belíssima história em relação a essa questão de comportamento, finanças, né? E para chegar onde você chegou hoje, né? Você estava falando de educação financeira para crianças. Ontem eu entrevistei um cara que acabou de comentar aqui Eu esse vídeo. vi, Está lá no eu YouTube, o vi. Kit Investor, o Felipe. Acabou de comentar. Essa não está no YouTube, Felipe. Essa aqui é só no Insta, que é nosso. E o Felipe acabou de fazer 12 anos. Ele acabou de fazer 12 Genial. anos. Mas ele, com 9, ele já tinha o desejo de investir. Né? Ontem, aí quem quiser assistir a live aqui, assiste a live dele lá, tá no Eu YouTube. assisti, muito Messen, bacana você mesmo. assistiu? Messen Investimentos, tá lá. E ele conta a história que é o seguinte, ele com 9 anos, ele começou a vender os livros que ele tinha usados de escola e tal, levantou R$ 200 lá, pegou dinheiro, começou a pedir presente, ao invés de me dar essa roupa, me dá o valor da roupa em dinheiro. E ele juntou um dinheiro e pediu para a mãe dele para começar a investir, para ir no banco lá e começar a investir e tal. E começou essa história, começou a ler livro de finanças. Hoje, com 12 anos, ele investe na bolsa. E uma coisa que eu estava falando ontem até sobre isso é que eu não sei ensinar finanças para crianças. Eu não tenho a menor ideia como se ensina para crianças. Porque o Uhum, único jeito que eu sei de ensinar finanças é dando tapa na sua cara, do adulto, dizendo assim: uhum. olha onde você errou, olha quanto você podia ter, olha aqui o que você não fez, olha a crise que você está passando agora e que você devia ter uma reserva e não teve. Então, eu só sei ensinar pela dor, porque eu Você aprendi pela passou dor. por isso. É. Eu E foi a aprendi pela forma dor. como você aprendeu, exatamente. Eu era bagunçado, um dia eu quebrei, putz, não tenho dinheiro, preciso me organizar. E aí eu fui atrás de fazer o processo e tal. E aí você falou da compulsão do eu mereço, eu uso esse exemplo porque o meu curso de finanças, por exemplo, ele é inteirinho a minha história, tudo que eu É fiz. fantástico, é. Tudo que eu fiz, todos os erros que eu cometia, eu tento ensinar as pessoas a não cometerem. E uma das coisas é esse ciclo vicioso que a gente entra. Você falou da compulsão por consumo, da oniomania, né? Que eu não Uhum, sabia que era esse o nome, mas eu vi o que acontecia comigo. O que sim, acontece? Quando você tem um desejo, vamos fazer um círculo aqui, ó. Quando você tem um desejo, e aí você vai lá, troca o seu tempo por dinheiro, compra alguma coisa e satisfaz esse desejo. Depois você tem outro desejo, troca tempo por dinheiro e faz isso exato. de volta. Tá tudo certo. Uhum, Agora, quando você tem um desejo, e aí você vai lá e antes de fazer o dinheiro, você vai lá e compra ele com crédito. Você, né? Eu quero um celular novo. Você nem tem o dinheiro na mão, mas você compra com sim. crédito. Você quer satisfazer esse seu desejo Aquele imediatamente. momento, mesmo que É. seja momentâneo, né? Você quer rápido. Aí o que, que acontece? Comprar é uma delícia, né? Quando você compra, é uma maravilha comprar, receber coisa em casa. Agora a gente está de quarentena, receber o pacotinho, abrir o pacotinho, é uma delícia. Só que quando a gente vai pagar uma coisa que a gente comprou por crédito, eu acho que o nosso cérebro já não entende mais que a gente está pagando por aquela, né? Eu comprei, sei lá, eu comprei a caneta aqui que eu queria. Aí, poxa, que linda a caneta, era o que eu queria, ela é rosinha, ela é bonitinha, era exatamente o que eu quero. Só que depois, quando chega o boleto dessa caneta para eu pagar, meu cérebro nem lembra mais que existe caneta, né? É só um Pelo pedaço de papel. contrário, nesse momento ele vai ver de uma outra forma, né? Tem aquele looping, né? É um papel, né? Eu só estou pagando por um papel. Exatamente. Aí vem a história, né? Como eu tenho que pagar por esse papel, eu vou lá e vou aceitar qualquer emprego que me oferecerem, porque eu tenho que fazer dinheiro, né? Qualquer Exatamente. trabalho porcaria, qualquer cliente ruim que aparecer na minha vida, eu vou ter que aceitar, ouvir desaforo. Aí o meu dia é uma porcaria por causa disso. Aí eu saio do trabalho, o que, que eu faço? Putz, eu trabalho tanto, eu aturo aquele cliente chato,
Eu Eu mereço. mereço. Não é assim? Hum, É bem por aí mesmo. Era E é exatamente o que eu fazia. engraçado porque, assim, são gatilhos, né? Que levam a esse descontrole compulsivo, né? Você começa a ter esses gatilhos emocionais do eu mereço, né? E é uma forma também de você se sabotar, né? Hum. E, não, então eu mereço, vou aproveitar, né? Tive um dia assim, um dia tal, não sei o quê, vou comprar alguma coisa para mim, né? Vou fazer uma gratificação antecipada, vamos colocar assim, né? Eu falo que você diz assim, ah, eu mereço. Não, você não merece. Se tem uma coisa que você não merece, é ganhar presente agora, porque você já comprou coisa com crédito que não era sua, você não merece. Exatamente. Na verdade, as pessoas elas têm que entender assim, né? Que a gente vai ter o momento certo de merecer, não que a gente não mereça, mas tem o momento certo, né? É aquela velha história, né? Para você gastar, primeiro você precisa ganhar. Só que assim, não é porque eu ganhei, então eu vou gastar tudo hoje, né? Então a gente precisa ter sim esse pensamento, né? Então é por isso que muda esse padrão mental de se levar a pensar mais no futuro, porque senão, como que fica essa questão que a gente comentou até agora há pouco, sobre não contar mais com a aposentadoria do governo, não ter mais aquele pensamento dos nossos pais e dos nossos avós em relação a gente entrar numa empresa, trabalhar até morrer, se aposentar e viver com aquele pequeno salário de aposentadoria. Não é verdade? Mas É. para isso a gente pode mudar isso, né? Principalmente os jovens agora que estão, né? A nova geração pode mudar isso tendo um novo padrão, né? Em relação ao dinheiro. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu repito pra caramba só pela minha experiência, mas eu acho que é legal eu entender isso como isso funciona para psicologia, tá? Legal. Isso acontece muito comigo, acontece, e acontece ainda, tá? Mas eu tento me cuidar. Uhum. Eu vejo que a gente tem uma enorme dificuldade de nos enxergar com mais idade, né? A gente não consegue fazer essa projeção. Apesar da gente falar da boca para fora que assim, ah, um dia eu vou ter 60 anos, um dia eu vou ter 80 anos, eu vejo que é muito difícil eu enxergar que o Leandro de 80 anos é o Leandro. Parece que é um cara que eu nem conheço, que está lá na frente, que nunca vai Sim. chegar. Tanto que, se eu parar para pensar, quando eu tinha, sei lá, 18 ou quando eu tinha 12 como Felipe, eu nunca imaginei que eu ia ter 38 anos um dia. Uhum. Né? Da boca para fora, tudo bem. Um dia eu vou ter 40, tá bom. Então, se eu vou ter 40, é lógico que eu vou ter 38 antes. Mas Sim. sabe que eu nunca parei para pensar assim, como seria a vida, o que, que eu faria, o que, que eu precisaria, quais necessidades eu tinha, por exemplo, agora, com 50, 60, 70, 80, né? Por que, que é tão difícil a gente se projetar lá na frente e deixar um dinheiro para essa pessoa lá da frente que ela vai precisar, né? A gente precisa deixar um pouquinho para ela. Exatamente. Por que, que é tão difícil essa projeção? Porque entra muito nessa questão, né, Leandro? Assim, a gente entende que muitas das vezes a gente sofre na questão da ansiedade porque é excesso de futuro, né? Você se preocupar. Não que as pessoas elas não se preocupem, se preocupa. No entanto, que é por isso que a gente tem essa ansiedade, né? Ansiedade generalizada hoje em dia, muitas das vezes pensando na questão de e se amanhã eu perder meu emprego, e se amanhã como que eu faço, se eu ficar sem uma renda, enfim, existe essa preocupação. Porém, a questão de você se sentir bem naquele momento, né? De você falar, poxa, minha vida tá tão difícil, eu só trabalho, né? Eu só tenho isso e aquilo, eu não tenho tido uma vida social. Então eu preciso sim dessa viagem, eu preciso sim dessa roupa bonita, eu preciso sim, né, com isso e tudo mais. A pessoa ela vai curtindo esses prazeres momentâneos e não vai fazendo esse planejamento do tipo, eu vou fazer uma reserva de emergência aqui para pensar que a longo prazo, né, eu posso precisar desse dinheiro, né? E a gente vê aí algo muito mais próximo da gente, que é essa questão hoje da pandemia, que infelizmente muitas pessoas tiveram os seus salários reduzidos de 25 a 50%, sem contar os que infelizmente foram desligados de seus trabalhos, né? Então, assim, se a gente tem esse pensamento, se a gente faz essa reserva de emergência, por menor que seja, né? Ninguém tá falando para falar, olha, tem que guardar aí mundos e fundos, mas pensar sim no futuro, né? Ou se não pensar no futuro, pensar nos seus filhos, né? Desculpa, se não pensar em si mesmo, mas pensar nos seus filhos, pensar nos seus pais, pensar nas pessoas que você ama, né? Que se de repente a gente vier a faltar. É um assunto que fala, ah, meu Deus, mas tá falando de vier a faltar e sei lá o quê. Mas é uma realidade. A gente não É a sabe única o dia de certeza amanhã. que a gente tem, né? Exatamente. E a gente não sabe também o dia de amanhã, não é verdade? Então, assim, é importante a gente pensar assim.
Mas também é importante também a gente ter um equilíbrio, né? Com certeza, assim, fazer todo o equilíbrio. Pensar nas questões, pensar na vida financeira, mas também não pensar só naquela questão desesperadora, né? Desesperadora de ganhar dinheiro e trabalhar muito. Porque aí também a gente não tem a saúde mental. A gente acaba adoecendo, né? Então, como tudo na vida, é preciso de um equilíbrio, né? E você E a tem, gente é acho que, ruim uma nisso. história também parecida com isso, né? Tem, tem. A gente é ruim em moderação, né? O ser humano é ruim em moderar. Se eu te pedir assim, Dai, faz uma dieta que você vai fazer o seguinte, ó, você vai comer 3 coisas, sei lá, 3 maçãs de manhã e depois, e eu vou te dar tudo nas gramas exatas no que você vai ter que fazer. É muito mais fácil do que eu dizer assim, Dai, come direito, Exatamente. né? A gente moderar é muito difícil, né? Se eu te disser, por isso que as Exatamente. pessoas gostam de fórmula com finanças. Eu odeio fórmula e o povo adora fórmula. Aí o pessoal vem me pedir, quantos por cento do meu dinheiro eu tenho que guardar? Sei lá, quanto você puder, Querem o máximo que números, você né? puder. Guarda quanto você conseguir, o máximo que você conseguir. Mas as pessoas gostam que eu diga assim, ó, 27,322% do seu salário. E aí parece que a pessoa tem um porto seguro, sabe? Ah, não. Se eu estiver poupando 27,322%, eu estou bem. Né? A gente Exatamente. não é bom em moderar, em fazer a nossa própria receita, né? A gente quer uma Exatamente. receitinha, né? Pronta, né? Pronta. E assim, é complicado, porque a gente precisa sim estar pensando, pensar, né, na questão família, na questão amanhã, na questão filhos, né? Até mesmo nós, e até mesmo também os solteiros. O que a gente vê também, a gente acompanha bastante, são as crises familiares, né? Casamentos começam a ter problemas por conta também de não ter uma administração financeira, né? É o que a gente mais vê também. Eu, como acompanho muito aí relacionamentos, casais, família. Então, eu posso dizer que isso é um grande problema. E Ó, sim, chega eu vi a que tem gente que pessoas. gosta, que começou a subir o coraçãozinho aqui, ó. Você começou a falar de finanças para casais, os coraçõezinhos começaram a subir aqui. Só sobe o coraçãozinho aí, gente. Aliás, deixa eu fazer um convite aqui. Eu combinei hoje com a Aline, a minha esposa, que também é educadora financeira. Dia Bacana. 12 de junho, Dia dos Namorados, a gente vai fazer uma live de finanças para casais. Poxa, que legal, isso é Finanças ótimo. para casais. Isso é ótimo, é muito importante que os casais eles tenham essa consciência, porque, gente, é muito difícil quando as pessoas se amam, as pessoas se gostam, né? Tem uma sintonia e começa a ter problemas no relacionamento por conta de questões financeiras, né? Então é importante sim, às vezes um economiza mais, às vezes o outro gasta mais, então tem que ter esse equilíbrio, né? E Entender, muitas né? das vezes, claro, tem que ter. E muitas das vezes eu acho que um aprende com o outro, né? Às vezes o que gasta mais e o outro tem uma educação financeira, né, mais equilibrada, conhece, tem conhecimento, e o outro começa a falar, não, vamos começar a economizar, vamos fazer aqui um planejamento, que tal a gente daqui a alguns anos trocar de apartamento, ou a gente fazer aquela viagem que você tanto quer para Paris ou para Disney, né? E aí começar a ir trabalhar os sonhos também e o que motiva, o que te dá motivação, né? Uma coisa que a gente fala muito é no entendimento das prioridades do outro, né? Ó, a Dani tá mandando um parabéns para você da sua página aqui, ó. Ah, Dani, linda, obrigada. Tem o entendimento do gosto dos outros, né? Eu dou 2 exemplos assim que são que na minha casa é o que funciona, né? Minha Sim. esposa adora decoração, ela adora vela, ela tem uma paixão por vela. Eu posso até mostrar aqui porque está ali em cima da mesa. Deixa eu virar aqui. Olha lá, tá vendo ali aquilo Olha ali? só. Duas Aham. velas. Tá vendo lá? Vela. Ela adora Eu vela. adoro decoração também. Eu acho Você que se eu gosta? entrar numa loja junto com a sua esposa, então, meu Deus do céu, tem que fazer aquele, né, aquele equilíbrio, pensar no Eu tenho que afastar vocês psicológico. duas. Não, não posso apresentar vocês duas. Não, mas eu dou um jeito, a gente faz eu trabalho psicológico dela e tá tudo Ah, certo. tá. Tô brincando. Mas aí qual é a questão? É que eu nunca vou dar valor para uma vela. Não tem Entendi. como, porque ela não tem valor para mim. Na minha cabeça, ela não tem valor. Aí o que eu tenho que entender? Eu, como marido, eu tenho que olhar e dizer assim: olha a felicidade da minha mulher quando ela chega. Eu vou espirrar, peraí. Saúde. Deu? Espirrar no meio Saúde. da live nunca tinha acontecido. Eu tenho que entender o seguinte: eu vou chegar em casa, minha mulher vai chegar do trabalho, ou enfim, hoje ela trabalha em casa, mas eu sei que ela adora arrumar a casa,
e depois ir lá, acender o isqueirinho, acender a velinha dela, a casa ficar perfumada. Ela adora, ela chega a sorrir mais, ela chega a ficar mais leve. É Então, uma forma que ela tem, né? Que ela criou também. É é o uma coisa que ela gosta. sentir bem, é E uma coisa que ela gosta, que exatamente. podia ser uma peça de roupa, podia ser um jogo, Exatamente. podia ser qualquer outra coisa. Mas o que eu Uhum. tenho que entender como marido é o que faz isso, o quanto isso faz bem para ela. Porque para Quanto é mim o que importante. importa é ela tá bem. É, O que são importa valores diferentes, né, Leandro? é. E aí, no outro lado, por que eu falo da vela, né? Porque tem o outro lado da vela. Se eu olhar só para o objeto, para a vela em si, eu vou achar caro, porque eu não pagaria nunca mais de R$ 1 por uma vela. E Uhum. essas velas que ela gosta custam bem mais de R$ 1. Bem mais de R$ 1. Muito mais de R$ 1. Se eu ficar olhando só para a vela em si, eu vou dizer assim: olha, tu tá gastando dinheiro com porcaria. Fica Sim. queimando dinheiro aí com essas velas. Porque Olha para aí que porcaria. você é outra importância, né, em Para mim, relação outra a elas. importância. Mas aí eu vou mostrar uma outra parte da casa aqui. Deixa eu mostrar uma outra parte da casa. Tem aquela parte lá no cantinho, tá vendo? Essa Tô partezinha vendo uma aí, guitarra bem bonita. ela custa mais que a vela, né? É Mas olha verdade. só, para minha Para você esposa, tem um valor e para sua é um esposa a vela tem outro valor que é importante para ela. ela trocaria minha guitarra por uma caixa de vela Com agora, certeza, facilmente. na hora. Só que assim, para mim é uma guitarra, é meu sonho, é a coisa linda. Para ela é um pedaço de pau com 6 arames amarrado. Verdade. É isso, a verdade é essa. Só que aí também tem o papel dela de esposa de saber que, poxa, quando eu chego em casa no almoço e puxo a guitarra e sento com ela no colo, eu tô É a sua feliz. terapia. Quando eu É. vou no palco e tô tocando, é a minha terapia, é a minha coisa boa. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter. Vem a história das finanças para casais, né? É entender que Exatamente. o outro tem vontades e desejos e necessidades que são diferentes da sua, até porque senão você casava consigo mesmo, né? Exatamente, Leandro. E assim, entra várias coisas, entre os pacotinhos, né? A questão familiar, né? A criação, cada um tem a sua, né? Cada Uhum. um tem o seu jeito de pensar e aquilo que você dá importância, aquilo que você dá valor, né? Então é isso que você disse bem, bem assim colocado. O que a gente mais vê hoje nos casais é isso, né? Na questão de que para um é um pensamento, para um tem um valor muito importante e para o outro nem tanto, mas o outro tem outras questões também que para ele também tem valor, né? Então o que, que a gente precisa entender, né? Ter esse equilíbrio de respeitar um ao outro, entender que é uma forma de cada um se sentir bem com aquilo, né, que escolheu, né, para como você chega em casa, poxa, eu tive um dia complicado, quero sentar, tocar minha guitarra. É a sua terapia. A sua esposa, ela chegou em casa, teve um dia também complicado, trabalhou bastante, só quero chegar, fazer meu chazinho, acender as minhas velas, né? E, sei Aí. lá, assistir minha novela e tá ótimo, né? E tá tudo bem. É a forma que você encontrou para se sentir bem, né? E Agora deixa eu cavocar esse assunto um pouquinho mais, porque é o seguinte, beleza, como é que você vai ter duas pessoas que vão ter esse entendimento tão legal, tão bonito um do outro, quando elas não tiveram nem delas mesmas, né? sim, Porque o boa, que mais tem é a boa. pessoa que não sabe nem o que faz bem para ela mesma, né? Ela não sabe nem o que Exatamente. ela quer da vida. Bem colocado. Por isso que eu falo a importância do autoconhecimento, a importância da gente se conhecer. E isso a gente não faz assim numa janela de tempo de 3 sessões, 10 sessões. Isso a gente faz fazendo Não é num curso terapia. de 4 horas, né? Não. A gente faz mesmo em terapia, né? Eu, como psicóloga, eu tenho um outro profissional também que me acompanha, né? Um outro profissional que acompanha também as minhas questões emocionais. Até porque eu procurei me olhar com amor e carinho para que eu seja uma ótima profissional também para os meus pacientes, né? Para que eu trabalhe bem as minhas questões, esteja bem comigo, para que eu possa ajudá-los, né? Da forma como eu sempre tenho feito. Que Então, legal. eu acho que se você não está bem com você, por isso que a gente fala da importância da gente estar bem com a nossa mente. Nada está bem. Se a gente não está bem com os nossos pensamentos, se a gente não está em equilíbrio com o que a gente entende, né, sobre eu estou bem com a vida que eu estou levando, você não está bem com você. Quando eu começo as sessões com os meus pacientes, eu procuro sempre mostrar para eles a importância de ter um objetivo claro.
né? O objetivo de vida. O que que você busca? Sobre os relacionamentos. Que tipo de relacionamento você quer para você como um relacionamento saudável? Eu preciso entender que tipo de padrão essa pessoa está tendo. Né? Porque às vezes a gente vem aí com padrões errados sobre tantas coisas, né? Como a gente estava falando sobre o dinheiro, às vezes a pessoa ela tem aquele padrão porque o pai pega e fala para a criança assim: não mexe aí, esse dinheiro tá sujo, né? Vai lavar sua mão. Então a pessoa cresce inconscientemente entendendo que aquilo é sujo, né? Então por que que eu vou ganhar? Por que que eu vou talvez trabalhar tanto, né? E ser criativo e montar alguma coisa que eu vou conseguir ganhar dinheiro e tudo mais porque isso é sujo, né? E a mesma coisa sobre a questão de como a gente se vê perante o outro e de como a gente também busca, talvez, aceitação nos olhos das outras pessoas. Então, quando a gente está bem com a gente não precisa buscar essa validação. A gente consegue se sentir mais confortável até para trabalhar, para conquistar, né? Você se sente bem com isso, você começa ter aí, se sentir competente no que você faz e as coisas elas começam a andar de forma natural, né? É muito, muito, muito verdade isso. Eu tenho dois pontos que, para mim, foi os grandes pontos de mudança. Ó, chegou minha mãe aqui. Boa noite, mãe. Os dois Boa grandes pontos de noite! mudança, os dois grandes pontos de mudança para mim foram, primeiro, foi um entendimento de que eu tenho que me salvar primeiro, que aí veio o autoconhecimento. Que eu tenho que Isso. me salvar, poxa, eu tenho que se eu quiser, porque eu ficava num ciclo vicioso de querer ajudar, né? Principalmente meus pais, eu queria ajudar, queria dar coisas legais para eles, meu filho e tal. E eu ficava meio nesse ciclo vicioso que eu estava patinando, eu ficava mal, eu me endividava e não conseguia ajudar ninguém, até eu entender que Sim, foi, enquanto eu não me ajudar, eu não consigo ajudar ninguém. E depois exatamente. foi um outro. Engraçado que esses dois pontos eu tenho vídeo desses momentos, que eu gravei esses momentos. E um outro ponto, tem lá no meu YouTube. O outro ponto foi quando eu tive essa ideia do negócio assim, tá, vem cá, o que você quer da vida, Leandro? O que você vai Sim, fazer? Para onde você está arrumando? Qual é a sua? exatamente. A gente Quando eu precisa comecei a ter um entender isso, norte. a mudança é muito grande. É muito, muito grande, porque se acorda, e aí até para as finanças, né? Eu uso isso nos cursos até hoje, né? Minha comunidade, eu uso isso até hoje. Que é a história de dizer assim, entende o que você quer, que fica fácil dizer não para outras coisas. Porque a gente não consegue Exatamente. dizer não. Ah, lançou a caneta nova que eu queria, que linda a caneta, eu quero a caneta. Aí é fácil dizer não para ela. É fácil consumir Exatamente. menos. Você só olha o seguinte: o que eu quero mesmo da vida? Ah, eu quero chegar aqui. A caneta vai me Uhum. ajudar a chegar aqui? Não. Então, não compra. Exatamente. E Ela vai começar ajudar? também a fazer algumas perguntas que vão te ajudar. Por exemplo, eu preciso disso agora? O que que isso nesse momento vai mudar a minha vida? Né? Porque muitas das vezes a gente acaba assim entrando nessa questão aí de se sentir bem com a compra, e às vezes a gente compra coisas assim que não tem necessidade nenhuma. E a gente vai perceber isso quando a gente vai fazer aquela limpeza do guarda-roupa, né? Isso é tanto em roupa, tem a pessoa que tem o vício das Tupperware, né? Nossa, mas quanta Tupperware? Mas por quê? Eu coleciono Tupperware. E aí tem tantas outras coisas que a gente vai vendo, tipo assim, né? Eu tenho necessidade de ter isso, então se perguntar, eu tenho realmente necessidade de comprar isso? E muitas das vezes a gente não tem essa necessidade. Não é uma coisa, né, que a gente realmente precisa, mas a gente tem o prazer, aí a pessoa ela tem esse prazer da compra, o ato de comprar, né? E é bom, né? É gostoso o ato de comprar, né? A Sim, gente se sente sim, bem, né? Tem uma claro coisa que aqui, é. ó. Nós dois temos uma coisa em comum, que é ficar ajudando as pessoas, né? A gente abre o nosso Instagram, quando a gente está em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, a gente abre o nosso Instagram e fica ajudando as pessoas, respondendo para elas de graça. Eu adoro fazer isso. A Kátia fez uma pergunta aqui, a Kátia Ambrosio. E aí, eu queria combinar uma coisa contigo. Vamos dar as duas respostas, as nossas duas visões para ela? Para Ótimo, vamos lá, Lê. a Kátia? Então é o Combinado. seguinte, vou ler aqui o seguinte. Oi, muito bom assunto. Falem um pouco de prioridades familiares. Exemplo, faculdade dos filhos, escola, casa. Como colocar na cabeça do marido que temos coisas que são em primeiro lugar, os filhos, por exemplo. Então, primeiro a visão da psicóloga, por favor. Bom, aí entra muito nas questões de valores, né? Princípios. Eu acho que você apresentar primeiro para o seu esposo é importante sempre ter um diálogo, né? Então, o diálogo ele é fundamental no relacionamento.
E é importante você colocar, claro, com todo carinho, dizendo, olha, é importante nós pensarmos aí em relação à questão dos nossos filhos, pensando no futuro deles, né? E obviamente a gente precisa, assim, na condição de pais, né, já pensar assim numa previdência ali para a criança, né, desde pequenininho, já pensando aí em todas essas questões, né? Vou colocar até aqui uma história minha rapidinha, né? Eu tive uma história assim que para mim hoje ela é maravilhosa, porque muitas das vezes a gente se torna muito mais forte com as nossas histórias de vidas que não são tão fáceis, né? Como as pessoas acham que foi. Nossa, a Daiane aí vê o Leandro, fala, meu Deus, a vida deles foram tão espetacular, nasceram em berço de ouro, e não é bem assim. Eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, né? Perdi meu pai cedo, na verdade, ele saiu de casa com 9 anos e aos 13 anos de idade ele faleceu. Então, a minha mãe, obviamente, uma mulher muito trabalhadora, que eu tenho muito orgulho, né? Tenho até uma tatuagem aqui escrito mãe para ela, porque ela é uma guerreira. E aí ela sempre falou assim para mim e para o meu irmão, olha, se vocês quiserem ter um estudo, uma faculdade, vocês terão que trabalhar, porque eu só posso trabalhar para colocar comida dentro de casa. Então, nesse caso, vocês terão que buscar trabalhar e pagar. Então foi bem assim que a gente fez, né? A gente foi, trabalhou, enfim, e pagou a nossa faculdade, os nossos estudos, e hoje, obviamente, eu agradeço muito a Deus, né, e a ela por ter me dado esse conhecimento de buscar sempre o melhor e ao longo do tempo entender que algumas das vezes eu tinha que abrir mão de algumas coisas para obter outras. Então, alguns luxos, alguns caprichos, eu não tive no começo, né, da minha vida, no começo da minha carreira, enfim. Se eu tenho hoje, é porque entra dentro daquilo que a gente veio falando desde o início, né? Então, eu acho que é importantíssimo o casal ele levantar isso, né? Falar sobre essas questões e participar sobre os filhos, principalmente. A gente sabe que uma faculdade, ela não é barata, então é importante sim fazer esse planejamento e o diálogo ele é muito importante para o casal. Bacana, muito bom. Eu vou fazer um complemento, então, na minha parte educador financeiro. O diálogo, Ótimo. lógico, tem que conversar, Kátia, tem que chamar o marido e conversar. Mostra lá pro marido, assim, a minha página da Daiane. Ele, olha, segue esse carequinha aqui, tem uns negócios aqui. Olha essa psicóloga aqui, que legal que ela Exatamente. fala. Né? Quem sabe começa a abrir a cabeça dele um pouquinho. Mas se eu puder te dar uma coisa prática, eu acho que, assim, mudou muito a minha vida fazer conta. Quando eu comecei a fazer conta, e é o que eu faço com os meus alunos, tá? Bem logo no comecinho, eu começo dando uns tapas na cara deles, assim, e aí eu pego e abro uma calculadora de juro composto e faço conta. Você não precisa nem de calculadora de juros composto, nada disso. A conta é bem fácil, só a continha de somar mesmo. Mas pensa no seguinte, se a gente tivesse poupado um pedacinho do que a gente ganha nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30, isso já vai causar uma dor, porque você já vai dizer o seguinte, caramba, já dava para a gente ter tanta coisa e a gente não fez nada, né? Se você colocar na calculadora de juros compostos, tem lá no meu site, leandrobenicá.com.br/calculadora. Assim, dói. Dói você ver quanto dinheiro foi jogado fora e tal. Então, quem sabe abre a cabeça do seu marido para pensar assim, pô, a gente tem que parar de jogar dinheiro fora, priorizar com isso aqui e tal. E aí, uma outra coisa, além desse papo todo, às vezes é criar um compromisso. Tá? Criar um compromisso mesmo, um boleto para pagar. Porque boleto para pagar a gente sempre paga. Então, às vezes é legal criar um compromisso. Por exemplo, fazer um seguro. Tem seguros resgatáveis, tá? Tem seguro que você consegue fazer. Qualquer coisa me chama na DM que eu te explico depois. Aliás, eu acho que ele está aqui, o meu amigo Felipe Marinelli, que trabalha justamente com isso. Se tiver aqui, você chama o Felipe Marinelli para falar disso, que ele vai te explicar. Mas não está mais aqui, ele já saiu. Mas o seguro resgatável é uma coisa que você tem parcelada ali. É um fundo de investimento, mas você tem uma parcelinha para pagar todo mês. Se não tem como poupar por vontade própria, às vezes essa obrigação te ajuda. Sabe? Você diz assim, não, tem que pagar, a gente tem que pagar esse, sei lá, 100, 200, 300, 500, quanto for. Tem que pagar todo mês isso aqui. Pelo menos vocês vão ter essa obrigação de deixar alguma coisa, de fazer alguma coisa para os filhos de vocês, com o seguro, por exemplo. Porque o seguro, na hora que vocês não tiverem mais aqui, ele multiplica por 5, por 10, o quanto vocês pagaram, né? Então, a minha ajuda é essa, eu acho. Vou tentar, Kátia. Maridão gastão. Olha, gente, só para vocês saberem, viu? Eu conheci o Leandro ouvindo ele, tá? Indo trabalhar.
de manhã na rádio Na metropolitana, Metropolitana. né? Igual a Metropolitana. Kátia. A Kátia falou que ouve sempre na rádio. É, eu conheci ele assim, olha só. Como são as coisas, né? Mas, assim, rádio é muito... Eu tô com saudade da rádio, tô morrendo de saudade da rádio, porque a gente tá em quarentena, não dá para ir lá para Paulista e tal, mas tô louco para voltar. Mas como são as coisas assim, como a gente encontra na internet, como a gente... Se a gente começar a buscar as mesmas coisas, a gente encontra pessoas que pensam parecido e as coisas começam a ficar mais fáceis. Uma coisa Exatamente. que eu tô fazendo nas minhas redes sociais, se vocês verem, acompanhem, não o número de seguidores que eu tenho, acompanhem o número de pessoas que eu sigo. Vocês vão ver que está diminuindo todos os dias. E não é porque eu não gosto das pessoas, tá? Então, se tem amigos meus aqui, por exemplo, que, o Leandro não está me seguindo. Não é porque eu não gosto. É porque eu estou tentando focar, buscar minha informação, botar meu foco só nas coisas que eu acho que eu consigo, que vão conseguir fazer eu crescer naquilo que eu quero. Então, olha lá. Primeiro eu defini o que eu quero. Disse assim, pô, o que eu quero? Por que eu estou nessa? Uhum. Eu acho que eu vou te surpreender agora, Dai. É, Sabe essa história de perguntar assim, por que você está nessa? Qual é a sua missão? Qual é a sua meta e tal? sim. Eu vou falar a mim em público aqui. Eu já falei algumas vezes em alguns lugares, mas talvez gente que não ouviu aqui, que quando me pergunta assim, Leandro, por que você está nessa? Eu estou nessa por ego. Ego, tá? Que você gosta? Por que você ensina finanças? Porque eu adoro elogio. É por isso, eu adoro elogio. Eu adoro uma pessoa vir na minha DM e dizer assim, Leandro, você mudou minha vida. Cara, eu estava endividado e aí eu escutei o que você falou, eu botei em prática o que você falou e eu saí das dívidas. Eu estou investindo, eu estou ganhando dinheiro. Nossa, tem um cara ele era da Paraíba, agora mora em Fortaleza, o Jean. Não sei se ele está aqui na live. Uhum. Viramos amigos, já fui visitar ele várias vezes, já comemos peixe junto e tal. Viramos amigos. Ô, Leandro, vou fazer um adendo aqui. Eu Pode vou, falar. vou corrigir você. Eu acredito que não seja ego, eu acredito que seja Ah, a satisfação de você ter tido uma experiência de vida e que fez você, que é o que eu falo, muitas das vezes a gente aprende coisas que, assim, e a gente chega num sucesso extraordinário por momentos que não são tão fáceis. Então, às são bem vezes, eu, difíceis. eu sempre falo que momentos de dor traz muito mais conhecimento e força para a gente chegar onde a gente quer. Então, eu Concordo. acredito que isso é a satisfação que você tem, é muito mais satisfatório quando a gente passa por situações de dor e a gente consegue entender que a gente teve um sucesso, né? É muito mais satisfatório do que a gente falar, poxa, minha vida foi tão fácil, né? Eu tive uma faculdade paga pelos meus pais, e assim vai. Então, eu acho que essa questão de você ter tido aí sim toda essa vivência, essa dificuldade na sua empresa, ter chegado aonde você chegou, né? A gente comentou há um tempo atrás também, você falou que teve até síndrome de burnout, né? Para quem não sabe, Sim, exaustão emocional com o trabalho, né? Você se dedicar muito ao trabalho na busca do sucesso e muitas das vezes você vê que aquilo não está chegando no retorno que você busca e você acaba tendo aí esse esgotamento físico e mental. Então, eu acho que é mais uma satisfação. muito bom. O termo técnico da psicóloga aqui me ensinando, porque eu uso o termo popular da massagem no ego, né? Daquela massageada, assim, de sentir. Ah, mas Porque massageia o nosso ego, porque é bom para a gente é ver o bom, né? quanto, e gratificante o quanto a gente consegue ajudar as pessoas, né? Hoje eu vejo também, por tantas coisas que eu já vivi, eu consegui hoje atender, né? Homens e mulheres que estão com as suas autoestima lá embaixo, né, com o seu totalmente falta de amor próprio, mas na verdade resgatar o amor próprio dessas pessoas, porque tá tudo aqui dentro da gente. A gente só Uhum. precisa mesmo resgatar. E muitas das vezes a pessoa que chega numa falência, chega num estágio como esse, a sua autoestima fica lá embaixo. Porque como que você olha para você, não é verdade? Então eu faço com muito amor, né? Poder resgatar isso das pessoas e ver quando as pessoas elas chegam no meu consultório ou comigo aqui mesmo de forma online, né? Que é onde eu tenho feito mais os meus atendimentos de um jeito, e quando elas estão comigo em tratamento, eu já posso ver aquele brilho no olhar sendo uma nova pessoa. Então, é muito gratificante mesmo, é uma coisa assim que enche o meu coração de alegria. E aí a gente fala, o ponto onde eu queria chegar, né? Eu gosto, tô nessa por ego e tal, mas a gente tem vergonha de dizer que ganha dinheiro, a gente tem vergonha de dizer que trabalha por dinheiro. E não é, eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas eu Com comecei a certeza. notar, eu entendi uma coisa, que quando o meu dinheiro vem desse jeito, com essa satisfação que você falou É nessa massagem, muito melhor. ele, ele vem tão bem,
ele vem de um jeito tão gostoso, eu não me sinto trabalhando. Então, assim, hoje eu me sinto tão satisfeito, tão realizado, porque eu digo o seguinte, uma pessoa vem e me dá dinheiro, ela me paga para eu ajudar ela. Só que para ela, aquilo retorna tantas vezes mais e ela, né, ela vem tão feliz, ela diz assim, caramba, deu tão certo, né? Eu coloquei um pouquinho de dinheiro aqui, voltou tanto para mim, mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou meu trabalho, mudou outras coisas. E aí Exato. eu entendi assim que, poxa, o que eu gosto mesmo é ganhar dinheiro, eu quero dinheiro, tá? Não é caridade, eu gosto do dinheiro, mas quando ele vem com essa ajuda junto, com esse elogio, e aí por isso que eu brinco do elogio, né? Porque quando a Sim, pessoa, quando funciona para ela, ela te elogia. E eu adoro o exatamente. elogio. Me faz Sim, bem. com Então, certeza. o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar esse elogio. Porque esse elogio é só o reflexo, é o final, é a linha final ali de que tudo deu certo. Se Sim, tudo der realmente certo, a pessoa vem me elogiar. Então, eu vou buscar o elogio. Para sim. eu buscar o elogio, o que Quando... eu tenho que fazer? Tem que dar certo para você, né? Pra Exatamente, você me elogiar. E aí, exatamente. e aí eu vou dar uma dica agora aqui de grana, para quem quiser ganhar grana, tá? Se você quiser. Vamos lá. Palavra do cara que já teve, sei lá, 16, 17 empregos diferentes, tá? Já trabalhei com tudo que você imaginar na vida e sempre buscando alguma coisa diferente e tal. Quando que as coisas começaram a dar certo? Acha uma pessoa, identifica qual é o problema dessa pessoa, o que ela precisa fazer da vida dela. Ela precisa arrumar o casamento dela, ela precisa emagrecer, ela precisa engordar, ela precisa arrumar um emprego, ela precisa melhorar a vida dela, ela precisa viajar. Identifica o que essa pessoa quer da vida e ajuda ela a chegar lá. Se você ajudar uma pessoa a ou realizar um sonho ou sair de um problema, você ganha dinheiro. Ela te paga Exatamente, qualquer preço e você não vai se sentir trabalhando. Então, ó, exatamente. dica para quem quer ganhar dinheiro, quem está pensando o que vai fazer agora. Acha o problema de alguém e resolve ele. E ainda mais, Lê, quando a gente consegue, né, fazer o que a gente ama e quando a gente faz um trabalho para ganhar dinheiro, né, obviamente, né, a gente precisa sim também pensar em ter uma vida confortável, sim, fazer as nossas viagens, porque eu acho que quando você tem um planejamento legal, por que não você se dar esse presente, né? Claro. É importante. E Dinheiro é também, feito para gastar, né, gente? Dinheiro é para exatamente. gastar, é para deixar você feliz. Exatamente. A gente também trabalha para isso, né? A gente não pode também pensar em trabalhar só para pagar as contas, né? A gente, claro, não começou assim, vou trabalhar para fazer viagem. Obviamente, a gente começou trabalhando para pagar as contas, mas tendo um planejamento bonitinho, pensando no futuro, com certeza você também tem que colocar alguns forma de ter uma vida confortável, ter também aí sair um pouco desse negócio só de trabalho. Você precisa sim te dar um lazer, né? A gente precisa porque é necessário para você também ter saúde mental, né? E quando a gente consegue auxiliar, quando a gente consegue associar, na verdade, o que a gente ama fazer, né, com essa gratidão também de ajudar outras pessoas, a gente descobre um propósito de vida. Então, não é só um trabalho, é um propósito. Então, o meu propósito de vida é esse, a psicologia, ela me deu esse presente, e o seu propósito de vida é esse, de ajudar pessoas a ter aí uma educação financeira e a ter uma vida mais confortável. É isso aí. Ó, eu tenho uma mensagem aqui que me enche de. É que não tem o botão do coração, porque eu colocaria o coração aqui, né? Esse é meu pai, é meu ídolo e meu fã. Então, Olha lá, assiste todos. Meu pai e minha mãe assistem todas, estão sempre que nas lives e bacana. tal. Tem presente melhor que isso? São os nossos professores, né? Não tem coisa melhor que Quando a isso. gente pensa que a gente também trabalha pensando na nossa família, é muito bom, né? São as pessoas que fizeram de tudo por nós também quando a gente era criança, se abdicaram de algumas coisas, né? Deixaram de fazer por eles também para fazer pra gente, não é verdade? Nossa, isso me enche mais. Bom, eu acho que eu te mandei minha palestra lá do TED, né? Do TEDx. Do Eu te TEDx. mandei? Não, Acho que não. faço o Manda convite para para mim quem estiver depois. aí. Vão para o YouTube, coloca TEDx, né? TEDx, Leandro Benincá, que eu conto a historinha do burnout, tá contada ali resumidinha, assim, em Eu 15 vou minutos. ver. Eu ainda não vi, eu Tá, vou ver. tá resumidinha lá. E eu começo essa história falando deles, falando dos meus pais. Então, Poxa, quem que tiver bacana. curiosidade, vai para o YouTube lá e coloca que tem a historinha do burnout. Você É a falou do nossa burnout, né? gratidão a eles. Você falou do burnout, da história da gente trabalhar querendo tanto um objetivo que a gente trabalha demais e acaba caindo, né? Sabe que o Sim. meu caso, eu enxergo assim, eu fui assintomático, né? Não tive sintoma nenhum. Quando eu Uhum. tive o primeiro sintoma, eu tive os outros 10.
Porque dos Nossa. 12 estágios eu estava no 11º, né? Que era o colapso. Então, quando eu tive o colapso, chegaram todos os outros. Eu não tinha nenhum sintoma. Zero. Zero. Eu nunca tive dorzinha de cabeça, dor no olho, não sei o quê. Lógico, eu sempre tive enxaqueca, essas coisas assim, mas eu virava madrugada, 2, 3 vezes por Uhum. semana. Trabalhava igual maluco. As pessoas perguntavam, você tá bem? Tô bem. Eu me sentia um pouquinho cansado às vezes, mas lógico, eu não dormia, mas eu Uhum. não tinha as outras coisas, alteração de humor, essas coisas. Quando veio o colapso, veio tudo de uma vez só. Uma vez. Pau! Foi quando De você uma... identificou. Não, aí eu identifiquei porque a minha testa bateu violentamente no chão. Não teve assim alguma coisa antes te falando, ó, peraí, vai devagar, né? Vamos lá. Daí, eu tava no escritório, um dia, 6h30 da tarde, eu falei pra galera, eu tô meio mal hoje, tal, tô meio cansado. Era só cansaço. O Igor Drude, grande amigo, abraço, meu querido. Deu tela azul, isso mesmo. Eu tava saindo do escritório, falei, galera, vambora, eu tô cansado e tal. A gente saiu em filinha. Meu pai era o Uhum. primeiro da fila, tava lá no elevador já, ele tava, né, indo embora com a gente. Meu filho tava com a gente. Eu tinha Tá. 7 funcionários, tava todo mundo junto lá. Daí, eu simplesmente, assim, apagou. A luz apagou, assim. Eu simplesmente falei assim, ai, eu acho que eu vou cair. E tentei segurar meu filho. Testa no chão, a pressão já foi a 22. Nossa, Aí, assim, dali pra frente eu tive todos os sintomas. Mas entendi. antes disso eu não tive sintoma nenhum. Nenhum. Entendi. Nenhum. Aí depois, assim, caiu meu cabelo, eu tinha dor na ponta dos dedos, aí eu tinha palpitação, a pressão Sim, subia por qualquer é coisa. porque, Qualquer... na verdade, a gente não consegue, assim, entender a gravidade desse problema, porque de emocional ele se torna também questões físicas, né? Virou Muitas físico, é? pessoas acabam adquirindo fibromialgia, então vai indo para outras questões físicas, né, no corpo, É. né? Então, a questão da exaustão emocional, o esgotamento, síndrome de burnout, né, que a gente fala, é muito importante que a gente tenha, assim, esse equilíbrio que eu sempre procuro falar, a importância de você fazer um acompanhamento psicológico, tá fazendo terapia, porque o que a gente tem ainda que quebrar esse tabu, que muitas pessoas falam sobre tratamento psicológico, né, é que assim, gente, muitas pessoas acham chique falar eu estou fazendo terapia. Outras pessoas têm vergonha de falar estou fazendo terapia com a psicóloga, né? Ou com o psicólogo. Mas a gente precisa entender que fazer terapia todos nós precisamos, né? Às vezes eu costumo até brincar, eu falo assim, é interessante quando a gente sai da maternidade já fala, ó, já tem esse seu psicólogo aqui para cuidar de você. Porque todos nós precisamos, né? Quando eu falo que eu mesma, na condição de psicóloga, tenho uma outra profissional, né? Não sei nem se ela tá me vendo aqui, mas quero mandar um beijo para Gisele, é a minha psicóloga querida e supervisora. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter esse acompanhamento, de ter essa questão do se conhecer, de entender quando a gente precisa puxar o freio e falar, calma, eu estou trabalhando demais, estou trabalhando excessivamente, eu estou fazendo muito para correr atrás do dinheiro, né? E pensando só nisso, não estou pensando em mim. Muitas das vezes a gente está ali naquela condição de trabalhar, 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 não se alimenta direito, não faz um lanche, não come, né? E aí, quando você faz isso, você está se desrespeitando. E a partir do momento que você está se desrespeitando, você passa também a não respeitar o outro. Por quê? Você acha que se você acordou sem tomar café e foi para o trabalho, né? Se você acabou comendo qualquer coisa ali, uma besteira, não almoçou direito. Então você saiu dali, você foi para sua casa, mas ali você continuou trabalhando até as 2 da manhã na sua casa. Então o outro também ele pode fazer isso. Porque se eu posso fazer isso, por que não que o outro também não pode fazer? Então a gente, além de não nos respeitar, a gente também passa a cobrar também do outro, né? E falando aqui de cobrança, o esgotamento emocional, ele não é só pela cobrança que vem do trabalho, nem pela cobrança que vem do outro, mas pela cobrança de nós mesmos, que eu acho que essa é pior. Porque quando a gente se cobra demais, né? Eu preciso me comparar com tal pessoa, eu preciso chegar na condição financeira de tal pessoa. E assim vai. Ô, Dai, a gente tá. Falta 6 minutos aqui para terminar. Verdade. Eu queria abordar um ponto que eu anotei aqui para a gente falar. Legal, Só vamos. antes disso, rapidinho, ainda sobre burnout, só para terminar, eu vejo o ponto onde as coisas mudaram para mim de ruim para pior. Foi quando eu trabalhava para chegar em algum lugar, né? Eu estava muito querendo. E aí a Uhum. empresa começou a ir mal, as coisas começaram a ir mal.
E o burnout aconteceu num ponto onde a empresa já estava muito mal financeiramente, por isso que eu acabei quebrando. Sim. Mas eu vejo que assim, o ponto começou a piorar de verdade quando eu comecei a acordar todos os dias e trabalhar, que não era mais para realizar um sonho, para chegar em algum lugar, era só para sobreviver. Quando eu comecei a trabalhar todo dia só porque tinha uma conta para pagar, tinha uma coisa para fazer, então eu comecei a pegar mais trabalhos e mais coisas extras e virar madrugadas, foi onde a coisa começou a piorar muito, porque aí não era mais pelo objetivo, né? Não era porque eu Exatamente. estava correndo atrás de alguma coisa, era porque tinha algo correndo atrás de mim. E não Aí era a mais coisa pelo piorou seu muito. propósito, né? Não era pelo É, seu propósito de vida. aí Então, a por isso que coisa eu piorou também muito. falo que, além da gente fazer o trabalho, claro que muitas das pessoas, elas trabalham em coisas que elas não gostam, né? E não por escolha. A gente entende isso. Mas, nesse momento, você trabalhar bastante também a sua mente, né? Por isso que a importância também de você estar tendo aí um acompanhamento psicológico, para você conseguir conciliar e buscar o máximo de amor e gratificação nisso que você está fazendo. Por mais que não seja ainda o que você quer, não é o seu emprego dos sonhos, né? Até você chegar no seu objetivo. Mas pensar sim sempre num plano B, pensar sim em o que você pode fazer para um dia você chegar nesse emprego que você tanto sonha, que você gosta e que você vai fazer por amor, né? E você vai ter propósito, né? Muda tudo. E aí, para a gente, antes que termine, que o Instagram corte o nosso papo aqui, porque ele faz Legal. isso, né? Por uma hora ele corta, eu queria que você falasse do projeto social, que eu Legal, acho vamos lá. muito Sim. bonito, e vamos falar dele, vamos abrir aqui, porque eu acho muito legal. O meu amigo Edson, ele criou um projeto social que se chama Projeto Psil, Desperte, né, para a saúde mental para todos. Então, quem quiser se interessa por esse projeto, ele é um projeto social que está cuidando das pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico, principalmente nesse momento difícil do Covid-19, que está em casa. A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo com ansiedade generalizada. É um projeto que ele dá 2 sessões, né, 2 atendimentos sociais, né, de apoio, e depois você pode negociar com o psicólogo. Às vezes você não tem condição de estar pagando terapia nesse momento, então ele te dá esse atendimento social aí para você, né, estar conversando, tendo um acompanhamento pelo menos de um profissional da saúde mental, né, de um psicólogo, e depois é negociável, né, dentro das condições a gente vê o que a gente pode fazer. O importante é Como que é que você a não gente fique sem encontra? atendimento. Boa. Como é que a gente encontra esse projeto? Projeto Social Psil, você consegue encontrar aí jogando no Google, mas pode me chamar no meu direct, na minha página, no PSI, Daiane Valverde. Me chama no direct que eu passo o telefone direto lá de quem está cuidando disso e vai te dar o direcionamento, encaminhamento para esses psicólogos. Eu também faço parte, você pode até passar comigo também. Ah, muito bom, maravilhoso. Bonito demais ver esse trabalho. Dai, deixa eu te agradecer antes que a gente termine isso Eu que aqui, que a gente agradeço, seja cortado. gratidão mesmo. Ah, obrigado. Obrigado demais por essa hora de papo aqui. Adorei. Saiba que eu estou à disposição quando quiser conversar, quando Obrigada, quiser fazer live, você sabe disso. obrigada. Com Gostei certeza, você muito também. dos nossos caminhos terem se cruzados por causa da Rádio Metropolitana. Bacana. Vamos agradecer a rádio, né? Porque eu escutava o Leandro Vamos dar uma Benincar mensagem todo pro dia. pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que seguiu aqui. Tem muita gente que gosta de você aqui. Obrigado, Arrasa Amiga, tal. Obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Sigam a Dai. Sigam a Dai. Tem muita E informação quem é da legal minha lá. página, siga o Lê. Ele é um ótimo educador financeiro, vai te ajudar a cuidar do seu dinheiro. Obrigado, gente. Um beijão para vocês. Fiquem bem. Beijo. Amanhã eu vou fazer live com a Gabriela Correia, da Lady Driver, aquele Ótimo. Uber para mulheres. Motoristas mulheres, passageiras mulheres, bem legais. Bacana. Amanhã, então, tem mesmo horário aqui, a gente tem live de novo. Legal. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Lê. Tchau, tchau. Beijo.